Você não colocou a última aula, né? Ainda No não. YouTube. Beleza. Vou colocar, amanhã eu coloco essa aula de hoje aqui e já coloco as próximas, tá? As anteriores, tá? Então, vamos lá fazer hoje essa parte aí de entender o simplex, colocando variáveis artificiais para problemas de minimização, tá? Na verdade, as variáveis artificiais vão estar associadas, na sua grande maioria das vezes, em restrições do sinal de maior ou igual, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exercício que a gente já está acostumado e já fez, né? A composição da ração. Então, o dono de um aviário precisa fabricar uma ração especial para suas aves, de forma a atender diversas exigências alimentares. A produção desejada dessa ração é de 90 quilos, né? E a mistura deve ser formada por 2 ingredientes básicos, milho e farelo de arroz, que custam 90 centavos e 30 centavos por quilo, respectivamente. Além disso, sabe-se que a ração precisa ter pelo menos 7% de proteína e 3% de fibra na sua composição, de forma a atender às necessidades das aves. A partir dessa tabela abaixo, então, com a composição do percentual de fibra e de proteína do milho e do farelo de arroz, pede-se formar um modelo de programação linear para atender às necessidades diárias a um custo mínimo. Então, está aqui a nossa composição, né? O milho, ele tem 9% de proteína e 2% de fibra. O farelo de arroz tem 5% de proteína e 6% de fibra. E eu preciso que a mistura final tenha 7% de proteína e 3% de fibra, tá? É um problema clássico de mistura aí, tá? Eu já vou mostrar aqui a solução, que é a do livro, para a gente cortar caminho um pouquinho, tá? Então, eu tenho duas variáveis, basicamente x1 é a quantidade de milho em quilos que eu vou fazer aquisição, e x2 é a quantidade de farelo de arroz em quilos que eu vou fazer aquisição, né? Como a mistura precisa ter 90 quilos, a gente vai colocar lá, então ela tem que ter no mínimo 90 quilos, né? A quantidade de milho mais a quantidade de farelo de arroz em quilos tem que ser maior ou igual a 90 quilos. Sabe-se também que a mistura deve ter pelo menos 7% de proteína e 3% de fibra. Portanto, a soma das quantidades de proteína de cada ingrediente deve exceder a 7%. A gente tem que ter pelo menos de proteína. Enquanto a quantidade de fibra deve ser pelo menos superior a 3%. Então, aqui é uma restrição toda vez que a gente quer fazer alguma coisa com equilíbrio, tá? A gente não sabe qual é a quantidade total, mas basicamente eu quero aqui 7% do total a ser produzido, que é da mistura total, que eu não sei quanto que é, porque eu não sei qual que vai ser essa combinação. Eu só sei que ela tem que ser mais que 90 quilos, mas eu não sei qual que vai ser essa combinação. Claro que eu poderia colocar aqui, isso aqui igual a 90, vir aqui e já multiplicar 0,07 vezes 90. Poderia, neste caso aqui, poderia. Mas, se a gente já faz desse jeito, quando a gente fizer um outro exercício ou uma outra aplicação, em que eu tenho que ter um equilíbrio, a gente já consegue entender como é que a gente faz esse equilíbrio, tá? Então, olha só, a restrição aqui é 0,09 x1 mais 0,05 x2, porque eu estou olhando aqui para a proteína. Então, 9%, 0,09 vezes a quantidade em quilos, né? Se eu tenho 9% da quantidade em quilos comprada, é a quantidade de proteína total que eu tenho devido ao milho. E quando eu coloco 0,05 vezes a quantidade de arroz, é o total de proteínas que eu tenho da quantidade de farelo de arroz que eu vou comprar, que eu não sei quanto que é. Isso aqui tem que ser maior, ou seja, pelo menos 7%, 0,07, da soma total, que eu não sei quanto que vai ser ainda. Então, eu estou definindo quanto que é um, quanto que é outro, desde que seja maior do que 90 a soma. E de maneira similar, né, uma restrição de fibra. 2% da quantidade de milho, eu sei que é fibra. 6% da quantidade de arroz, eu sei que é fibra. Então, a soma de fibra do milho mais a soma de fibra do arroz tem que ser pelo menos 3% da minha restrição total. Tudo bem?
como ele quer gastar o mínimo possível, tem o custo de 90 centavos por quilo de milho e 30 centavos por arroz. Vou lá minimizar esse custo e aqui está o modelo. Tudo bem? Tranquilo aí, né? Não tem nenhum segredo, nada assim tão difícil, né? Eu vou transcrever para cá para a gente poder começar a pensar no nosso simplex aqui. Tá? Eu vou pegar esse modelo aqui. Obviamente, gente, que para que a gente possa resolver no simplex, a gente já vai de cara fazer uma continha aqui, né? Esse 007 vai ser multiplicado, né? 0,7x1 mais 0,07x2, e eu vou passar para o outro lado, tudo bem? Então vai ficar aqui 0,09x1 menos 0,07x1, que vai dar 0,02x1. Aí, mais 0,05x2 menos o 0,07x2, que estava desse lado, eu vou passar para o outro, vai dar menos 0,02x2 maior ou igual a zero, para que ele fique no tamanho certo. Então, eu já vou transcrever isso aqui esse algebrismo simples aí, para que a gente possa colocar o modelo já preparado para o simplex, né? Então, minimizar z vai ser igual a 0,9 vezes x1 mais 0,3 vezes x2. Essa é a nossa função objetivo. Sujeito A. Então, a primeira restrição ali, x1 mais x2 maior ou igual a 9, 90. A segunda restrição, então, lá, fazendo a continha aqui, né? 007 vezes x1, passa para o outro lado, 009 menos 007, 0,02 vezes x1, mais, aqui, 005x2. Aqui é 007x2, passa para o outro lado, 005 menos 007, então é menos 0,02 vezes x2 maior ou igual a zero. E o último, 002 menos 003, então vai dar menos 0,01 vezes x1. E aí, 006 menos 003 vai dar mais 0,03 vezes x2. Que você ficou com fórmula agora? Não pedi fórmula. Maior ou igual a zero. Ah, já sei porque ficou com fórmula. Beleza. Então, tá aí, não é? x1, x2 maior ou igual a zero. Então, primeira coisa é, tudo tranquilo aqui com relação à modelagem. Essa modelagem é aquela que, se você vai pela primeira vez, vai ser muito, 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 muito difícil a gente sair com ela pronta, tá? Porque ela é uma lógica, embora simples, ela só é simples depois que a gente vê o primeiro. Por isso que eu digo e insisto para vocês e para todo mundo que quiser aprender modelagem. Os primeiros 50 exercícios têm que ser exercícios resolvidos. Já é difícil entender o exercício resolvido. Entender a modelagem, entender o que significa as variáveis. Vai no exercício resolvido. Vai no exercício resolvido. Depois, aos pouquinhos, você vai colocando exercícios propostos aí. Tá bom? Então, olha só. Agora, eu vou colocar esse modelo aqui na forma padrão. Beleza? Lembrando aqui que a forma padrão, eu vou até colocar esse cara aqui para o lado. A forma padrão tem 4 condições de maximizar. RHS,
que é o nosso vetor Bzinho, né? É o Bzinho, que é o cara direito. No caso ali, o nosso Bzinho é 90, 00. Tem que ser maior ou igual a 0. Agora faz sentido porque que é igual a 0, né? Perceberam? As nossas variáveis x, o vetor x maiúsculo lá, que todas as variáveis também não negativas, e todas as nossas restrições são de igualdade. Então, essa aqui são as condições para a forma padrão. Tá? Beleza. Então, beleza. Uma vez que a gente entendeu o modelo, entendeu essa lógica aqui, que isso aqui, quando a gente está multiplicando aqui o 009, que é um percentual vezes uma quantidade em quilos, isso aqui é a quantidade em quilos de proteína, mais a quantidade em quilos de proteína, que é maior ou igual que a quantidade em quilos de proteína da mistura total. Então, eu estou falando de proteína. Aqui eu estou falando só em quilos de... não lembro qual era o outro. Fibra. Tá? Então, beleza. Professor. Muito bem. Diga, pergunte, pode perguntar. Rafael aqui, não sei se meu nome já arrumou. Vamos lá. Nessa restrição aqui da quantidade de proteína, supondo que o meu modelo diga que eu sou 100% X2. Não vai dar, não tem como. Tá. Ele não vai. Já li certo aqui. Não, tá certo. Ele não vai. É justamente isso, né? Ele não vai funcionar. Não tem como fazer certo, isso, né? Tá certo. 100% X2 seria 5% 100% não vai dar maior que... Isso, exatamente. Beleza. É isso aí, é isso aí. Esse é o raciocínio, beleza, boa. Então, olha só. Então, agora a gente pode vir para cá e colocar na forma padrão, tá? Então, eu vou colocar aqui na forma padrão. Olha só. Função do objetivo de maximizar, eu tenho aqui de minimizar. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1. Tá? Vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter ali maximizar uma função que é menos e, multiplico tudo por menos 1. É igual a menos 0,9 vezes x1 menos 0,3 vezes x2. Pronto, transformei a função objetivo em minimizar. Tá? Agora, olha só. Vamos pegar aquele raciocínio aqui. x1 mais x2 maior ou igual a 90. Vamos lembrar, imagine que esse tamanho aqui é 90. Se x1 e x2 é maior... Vou pegar aqui, ó. x1 e x2 maior que 90. Pintar de amarelo. Se isso aqui é 90 e o x1 e x2 é maior, eu vou ter que subtrair uma coisa positiva. Imagine que x1 e x2 é 95. Eu tenho que tirar menos 5. Então, eu subtrair uma coisa positiva. 95 menos o 5, eu chego nos 90. Então, essa é a lógica de colocar na forma padrão a igualdade quando eu tenho o sinal de maior ou igual. Eu vou ter aqui um x1 mais um x2 menos, agora eu coloco uma variável de folga, no caso agora de excesso, menos x3 igual a 90. Mesma coisa para os outros. 0,02 vezes x1 menos 0,02 vezes x2 maior ou igual a zero. Isso aqui é maior que zero, então é menos um x4. Por que não pode ser x3? Porque x3 é a quantidade que estou excedendo dos 90 quilos, que é a soma total da ração. O que é o x4? É a quantidade em quilos a mais de proteína que nós temos na mistura total. Certo? Igual a zero. Mesma coisa aqui agora. Menos 0,01 vezes
x1 mais 0,03 vezes x2 menos, maior que zero, menos um x5 igual a zero. Por que que é menos um x5? Fica x5. É a quantidade em quilos a mais de proteína que eu tenho daquela necessidade que eu fiz. E aí eu vou ter aqui x1, x2, x3, x4 e x5 maior ou igual a zero. Tá na forma padrão? Tá. Tá em max. Todo RHS é maior ou igual a zero, é não negativo. Todas as variáveis são não negativas. Todas as restrições são de igualdade. Está na forma padrão. Muito bem. O que a gente faria aí nesse caso? Beleza, vamos lá e vamos fazer o quadro simplex, né? Vamos fazer o quadro simplex. Beleza, vou fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo, aqui assim. Então, eu vou ter aqui x1, x2, x3, x4, x5. Vamos centralizar aqui. E aqui, teoricamente, agora, olha só, a minha função aqui é menos z. Menos z. Tudo bem? Esqueço que quando a gente coloca o menos, ele vira função. Menos z. Obviamente que o resultado aqui vai dar com o sinal de z invertido, né? Muito bem, lembrando aí, como é que era? O que a gente fazia? Lembram ou não? Já esqueceram? Lá na linha da função objetivo, eu vou pegar o valor da função objetivo, se a função objetiva é de max, e inverto o sinal para cá. Então, isso aqui está na forma padrão. Menos 0,9 vem para cá como 0,9. Menos 0,3 vem para cá como mais 0,3. Inverto o sinal. Sempre assim? Sempre assim. Bota na forma padrão de maximizar. Na hora que eu construir o quadro simplex, eu olho lá na função objetivo e os coeficientes eu trago para cá com o sinal invertido. Não tenho aqui, não tenho aqui, não tenho aqui, o z valor zero. Ó, não tenho aqui, Professor, é zero. Oi, diga. Só para lembrar que agora eu fiquei confusa. Quando a gente tem função de maximizar, a gente não. A gente já tem no formato padrão, né? Só que aí quando eu vou colocar na minha tabela do simplex, aí sim eu levo o sinal negativo. Ao contrário daqui, no caso minimizar, eu tenho que maximizar para colocar na forma padrão, mas na minha tabela eu mantenho tudo correto, tudo igual. Cuidado. Eu entendi a tua lógica, tua pergunta. Faz sentido se você olhar para esse 0,9 e olhar na função objetiva original. Uhum. Tá? Eu entendi sua pergunta, faz sentido. Mas, no momento em que eu tenho o problema que eu modelei e eu vou colocar na forma padrão, eu só penso nisso. Eu só olho para a forma padrão. E a forma padrão me diz que a função objetiva de maximizar, eu vou pegar os coeficientes que estão lá e vou inverter o sinal. Não importa o que veio antes. Não importa o que veio aqui. Eu transformei na forma padrão. Forma padrão no quadro simplex vai ser, pego o coeficiente e inverte o sinal. Certo? Certo, entendi. Ponto. É isso. Senão você vai ter que falar, quando é minimizar eu copio, quando é maximizar eu inverto. Que confusão, eu não lembro. Esquece. Forma padrão é de maximizar. Qual que é o teu problema original? Transforma em maximizar e inverte o sinal do coeficiente para cá. Pronto, não tem mais erro. Tá? Então, vamos lá. Agora, ó, x1, x2 menos x3. Então, vamos lá. 1, x2 menos x3, 0 igual a 90. Aqui é o segundo, é 0,02 menos 0,02, 0 para x3, menos 1, 0, 0. Nossa, mas pode colocar o 0 lá no RHS? Pode, claro, não tem problema, tá aí, tá escrito. Menos 0,01, 0,03, 0, 0, menos 1. E aqui, 0.
Tudo bem? Então, olha só, aqui está o nosso quadro simplex. O nosso quadro simplex, se a gente fosse resolver. Como é que a gente fez na aula passada? O que a gente perguntava? A gente olhava por quadro simplex e perguntava assim, tem algum valor negativo lá na linha da função objetivo? Tem algum valor negativo que quer entrar na base? Se sim, eu vou colocar esse cara na base. Se não, quer dizer que tá bom, tá no ótimo. Legal, olha só. Opa, tudo positivo ou zero. Ah, acabou. Tá, resolveu um problema. É não comprar nada. Tá errado isso, né? Por que tá errado? Porque, olha só, para que a gente possa fazer a pergunta lá no quadro simplex, tem alguém que quer entrar na base? Eu preciso encontrar a identidade aqui. Lembram disso ou não? Mas eu não posso simplesmente vir aqui e multiplicar por menos 1, tudo, porque senão aqui vai aparecer um menos 90. Então, se eu multiplicar, imagine que eu multiplico por tudo por menos 1. Eu vou dizer que o x3 vai ser menos 90. O x4 vai ser 0, o x5 vai ser 0, teoricamente não tem problema, mas o x3 vai ser menos 90. Não posso, o x3 tem que ser não negativo. Então, é nesses casos onde que aqui não aparece a identidade, os vetores canônicos, que é o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É nesses casos aqui que a gente lança a mão do que nós chamamos de variáveis artificiais. Beleza, por que essas variáveis artificiais são tão importantes? Porque são elas que indicam, lá quando a gente tem um problema infactível, lembra lá no gráfico, quando a gente tinha lá uma restrição que é de uma certa linha para cima, outra para baixo, não tinha nada em comum, o resultado era infactível. Por quê? Porque não tinha nenhum ponto que satisfazia duas restrições ao mesmo tempo. Algebricamente, numericamente, é pelas variáveis artificiais que nós identificamos isso. Por quê? Porque nós vamos aplicar o que nós chamamos de método das duas fases. Muito bem. Então, o que é o método das duas fases? Nós criamos primeiro as variáveis artificiais de maneira que a gente force a barra da história aqui. A gente força a barra e cria uma variável artificial de maneira que apareça a identidade aonde que não aparece. Como assim, Jorge? Ah, beleza, assim, ó. Deixa eu pegar aqui, Ctrl C, vou colar isso aqui, e vou dizer o seguinte, ó, aqui tá x1 mais x2 menos x3, eu tenho 4, 5, eu vou pegar aqui e vou falar assim, ó, mais um x6. Esse x6 aqui, eu vou colocar as variáveis artificiais, vai ser o x6, o x7 e x8. O que eu vou fazer? Olha só, em cada um que eu não tenho a coluna da identidade, eu crio uma variável artificial para aparecer. X7 e aqui um x8. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Então eu preciso criar mais 3 colunas, inserir aqui. Mais 3 colunas. E eu vou criar aqui um cara chamado x6, x7, x8. Muito bem. Agora, se eu for olhar x6, x7, x8 nesse novo modelo do método das duas fases, eu tenho aqui nas restrições. O x6 ele tem aqui na primeira restrição e não tem nas outras. O x7 tem na segunda restrição e o x8 tem aqui. Pô, maravilha, né? Na função objetivo aqui, algo que nós chamamos de z, eles não estão lá. 0, 0, 0. Tudo bem. Mas aqui vem aquele conceito que eu estava falando com vocês antes do início da aula. As variáveis originais, x1 e x2, significam alguma coisa.
nesse caso aqui, X1 é a quantidade que eu vou comprar em quilos de milho, e X2 a quantidade que eu vou comprar em quilos de farelo de arroz. X3, X4 e X5 são as variáveis de folga que eu criei para colocar a forma padrão. X3 tem um significado. Quanto que eu vou produzir a mais dos 90 quilos exigidos? X4 tem um significado. Quantos quilos de proteína eu vou ter a mais na minha mistura total? X5 tem um significado. Quantos quilos eu vou ter a mais de fibra dentro da minha mistura? Eu preciso lá 7% de proteína, 3% de fibra. Então, X4 e X5 é essa. Quanto que eu vou ter a mais do que eu preciso? X6, X7 e X8 não significam nada. São variáveis artificiais. O que é uma pessoa artificial? Uma pessoa que não significa nada. Para nós é a mesma coisa. Entretanto, eu não posso simplesmente colocar ela ali, fiz um truque matemático, apareceu a identidade e vou resolver. Não tem o que resolver. Continua sem ter o que resolver, já perceberam? Olha só, não tem nada o que resolver. Todo mundo aqui positivo ou zero, todo mundo positivo aqui ou zero, tem identidade, beleza. Porém, no método das duas fases, a primeira fase, a fase 1, é criação das variáveis artificiais e da função objetivo artificial. O que é isso? Então, olha só. Já que eu vou criar variáveis artificiais, seria bem natural para mim pensar o seguinte: se essas variáveis não significam nada, é um artifício matemático, simplesmente para eu colocar no formato que o Simplex aceita, nada mais justo do que eu criar uma função objetivo artificial, que eu vou chamar de W, somando todas as variáveis artificiais. X6, X7, X8. Deixa eu tirar essa parte aí. X6, X7, X8. Porque no momento que eu faço isso, essa função, essa aqui é a nossa função objetivo artificial. E a primeira fase consiste exatamente em resolver a função objetivo artificial. Então, eu crio aqui uma linha da função objetivo a mais. E agora eu vou ter aqui um W barra menos E. Onde que a primeira aqui, ó, eu vou indicar aqui, essa daqui é o W. E essa aqui é o menos E. Vou colocar em maiúsculo isso aqui. E essa menos E, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Colocar na forma padrão. Para poder botar na função. Vejam que não importa o que aconteça. Eu tenho que colocar sempre tudo na mesma forma padrão para colocar no quadro simplex. O quadro simplex só aceita a forma padrão. Se eu tenho que minimizar W, eu vou ter que colocar na forma padrão, que vai ser maximizar menos W, mesma coisa, menos X6, menos X7, menos X8. Beleza, então eu venho aqui, e aqui na verdade eu vou colocar menos W. E aí eu vou olhar, quem que é essa função objetivo aqui na primeira fase? Não tem o X1, não tem o X2, não tem o X3, não tem o X4, não tem o X5. Se é maximizar, traz para o quadro simplex, invertendo o sinal. Sempre a mesma coisa. O menos X6
é menos 1, vira para cá 1. Menos x7 é menos 1, vem para cá 1. Menos x8 vem para cá 1. E aqui é 0. Então, aqui agora eu tenho duas funções objetivos. Uma artificial e uma é a original. Essa resolver a artificial é o que nós precisamos na primeira fase do método duas fases. Muito bem, então vamos tentar entender agora. Na primeira fase, eu simplesmente ignoro, vou colocar aqui, ó, ignorar função objetivo original. Eu simplesmente vou fazer as contas com a função objetivo original para ir levando ela atualizada. Mas eu só estou preocupado agora com a função objetivo artificial. Nada mais do que isso. Tudo bem? Só estou preocupado com isso. Então, essa linha aqui, ela vai nos acompanhar nas contas, tão e simplesmente para que a gente deixe ela preparada para a fase 2. A fase 1, eu preciso ter as condições para a aplicação do simplex. Quais são as condições para a aplicação do simplex? Eu tenho que ter a identidade, beleza. Resolvemos isso ao criar as variáveis artificiais. Entretanto, em cima de cada coluna da identidade, eu preciso ter o valor 0. Como eu só estou olhando para a função objetivo artificial, isso aqui não tenho ainda solução básica. Porque para ser solução básica, eu preciso que isso aqui seja 0, em cima de cada coluna da identidade desse quadro. Muito bem, como é que eu faço isso, gente? Pô, bem simples, né? Eu quero fazer operações por linha aqui, de maneira a sumir esse 1. Vamos chamar aqui de linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. A nova linha 0 vai ser a linha 0 antiga menos a linha 1 antiga. Pode ser assim? Então, eu vou pegar isso aqui. Ctrl C. Colar valores. Eu vou escrever aqui do lado, só para a gente não esquecer. A linha 0 nova tem que ser igual à linha 0 antiga menos a linha 01, 2. Então, uma aumentadinha aqui. Aqui, vamos chamar aqui, ó. L0, L1 e assim por diante. Então, quem que vai ser a linha nova 0? Linha 0 antiga menos a linha 2 nova. Então, beleza. Então, olha só. A linha 2 é essa aqui menos isso daqui. Na hora que eu arrastar até aqui. Muito bem. Isso aqui eu sei que é minha função objetivo W, porque eu montei desse jeito. Eu sei que isso aqui é minha função objetivo Z, que eu montei desse jeito. Ambas estão com o sinal invertido, porque eu tive que colocar na forma padrão. E agora eu tenho a primeira coluna da identidade, aqui é 0. A segunda coluna da identidade, aqui, opa, tenho 1. Então eu vou ter que repetir esse processo para zerar. Ctrl C. Colar valores. Muito bem. E agora, para zerar isso aqui, se eu diminuir dessa linha, funciona. Então, a minha linha 0 atual vai ser a linha 0 anterior menos a linha 3 agora. Então, isso aqui vai ser a linha 0 anterior menos a linha 3 anterior. 1, 2, 3. Ó, zerei aonde que eu queria. Sei que isso aqui é o W, sei que isso aqui é a função objetivo Z, ambas com sinal invertido. Sei que isso aqui é meu RHS. Primeira coluna de identidade tem 0, segunda coluna de identidade tem 0, terceira coluna de identidade não tem 0. Faço de novo. Ctrl C. Colar valores. Cuidado, sempre colar valores para não ter problema. A minha linha 0 nova vai ser a linha 0 original menos a linha 4.
a minha linha 0 nova vai ser a linha 0 anterior menos a linha 4. Opa, a linha 4. Muito bem. Aqui é o W, aqui é o Z, e aqui é parará, o meu RHS. Reparem o que aconteceu agora. Não esqueçam que a gente só está olhando agora para a primeira linha, que é a função objetivo W, que é a nossa função objetivo artificial, porque nós estamos no método das duas fases. O que é esse método das duas fases? Eu crio, é como se eu tivesse aquele ditado popular, botando o bode na sala. Eu estou com um problema muito maior, mas eu vou lá e boto o bode na sala e eu primeiro tenho que resolver o bode. Então a nossa fase 1 é o que esse bode está fazendo aí? O que esse x6, x7, x8, que não significam nada, foi só um artifício matemático que eu criei, o que eles estão fazendo aí? Então eu vou tentar minimizar eles. Eu vou tentar transformar eles em zero. Eu vou tentar tirar eles da base. Reparem que, dentro da minha estrutura, agora eu tenho uma solução básica factível. Lá na matriz tecnológica, né, no A, eu tenho a identidade, e lá na linha da função objetivo que eu estou olhando está o zero. Logo, x6 vale 90, x7 vale 0, x8 vale 0. Minha solução agora é uma solução básica factível. Eu tenho uma base, porque aqui está a identidade, e é factível porque o valor de todas as variáveis que estão na base, nesta ordem, não pode esquecer que eu tenho que ser nessa ordem. Tá? Básico. Nesta ordem, x6, x6, x7, x8. Aqui é o meu Bzinho atualizado, que é esse que eu tenho agora. Vale 90, 0 e 0. Deixa eu colocar aqui na posição certa. Só para a gente lembrar. Quanto que vale o W neste momento? O menos W vale menos 90. Ou seja, W vale 90, claro. Se o W é x6 mais x7 mais x8, eu tenho 90 mais 0, que é 90. Então, o W vale 90. O que eu quero fazer? Minimizar o W. Então, claro que eu tenho coisa para fazer. Porém, agora, olhando para esse quadro aqui, eu estou com todas as condições do simplex prontas para que eu possa fazer agora o simplex. Esqueci agora um pouquinho do problema em si e voltou a fazer a conta que a gente fazia na aula passada. Olha só, eu tenho dois valores aqui, menos 101, menos 1,01. Posso escolher qualquer um dos dois para entrar na base. Por quê? Por que ele quer entrar na base? Lembram disso? O valor mais negativo entra na base. Por quê? O negativo aqui significa que ele quer contribuir com a função objetivo. Então, olha só. Venho aqui, x1, esse cara entra na base. x1 entra na base. Vou para o cálculo do bloqueio. Cálculo do bloqueio. Lembram o cálculo do bloqueio? RHS, BI, divididos por BIJ estrela. AIJ estrela, que é o valor azinho daquela linha na coluna J estrela, que aí vai entrar. Nosso J estrela, nesse caso, é coluna 1. Muito bem. Qual que era a condição para que essa conta funcionasse? Esse A e J estrela tem que ser maior ou igual, só maior, tem que ser extremamente maior do que 0, não pode ser negativo. Eu não posso colocar esse cara. Logo, aqui eu tenho um valor do bloqueio. Aqui não posso. Vou até colocar aqui uma cor. Não posso colocar esse nesse lugar, porque tem menos aqui. Eu vou colocar ou esse ou esse. Quem é menor? 90 ou 0. Lembra que no bloqueio eu sempre tenho que pegar o mínimo. Eu vou até escrever aqui. Bloqueio, eu tenho que pegar o menor valor entre. O menor valor, esse aqui não pode, porque aqui é negativo, é 0.
Logo, esse cara aqui entra na base. Esse aqui é o elemento pivô. Se eu decidir quem entra, que é o x1, ao decidir quem é o elemento pivô, eu venho aqui e vejo quem vai sair é x7 sai da base. Beleza. Decidir quem entra, decidir quem sai. Próximo passo, tão e simplesmente é agora fazer o pivoteamento. Colar valores. Pego a coluna pivô, Ctrl C. Coloco como apoio aqui do lado. Muito bem. E agora faço. Para o elemento pivô tem que ser transformado em 1. Ou seja, esse valor divididos pelo elemento pivô fixo. Muito bem. Os outros têm que ser transformados em 0. Como é que eu faço isso? É o valor anterior menos o elemento pivô de apoio fixa a coluna vezes a nova linha pivô fixa a linha. Arrastei para o lado. Muito bem. Vem aqui, Ctrl C, colei aqui, Ctrl V. Beleza, tá aí. Quem tá na base agora? Vamos olhar aqui na ordem, ó. Ctrl C, vou colocar aqui embaixo. Ctrl V. Tá? Vou só fazer as bordas aqui para a gente não perder o costume de identificar tudo que a gente precisa. Tá? Então, ó, x1 entrou no lugar do x7. x1 entrou no lugar do x7. O meu B não teve alteração, continuou 90, 0 e 0. Beleza, sem problema nenhum. 90, 0 e 0. Porém, x7 agora não é mais parte da base. Tudo bem? A rigor aqui, eu poderia até jogar o x7 fora. Eu vou deixar para fazer sair todas as variáveis, que é o fim da primeira fase. Mas vamos lá com calma. Olha só agora, o que acontece? Quem vai entrar na base aqui agora? Quem que é o mais negativo? É o x4. x4 entra na base. Mais negativo. Ó, aqui é menos 2, aqui é menos 49, aqui é positivo, positivo. Então, x4 entra na base. Tudo bem? Cálculo do bloqueio. Cálculo do bloqueio vai ser o RHS divididos pela coluna pivô. 1,8, parará, parará. A condição da coluna pivô é que esses elementos aqui não podem ser negativos. Então, o 50 vai ser o meu elemento pivô. Se o 50 é o elemento pivô, logo, quem está na base nessa linha, onde está a identidade aqui, que é o 1 está nessa linha, sai da base. x6 sai. Opa. x6 sai da base. Bom, já sei quem entra, já sei quem sai. Faço o meu pivoteamento novamente. Copio, Ctrl C, colar valores. Sem problema nenhum. Pego a minha coluna pivô, coloco de apoio para fazer as contas. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei de apoio. E agora, o elemento pivô é nessa linha. Então, essa linha vai ser a linha antiga, divididos pelo elemento pivô fixo. Muito bem. Todo o resto tem que ser 0. Como é que eu faço? É a linha anterior menos o termo da coluna pivô fixo. Fixo a coluna. Estão me ouvindo aí bem? Vezes a linha pivô fixa a linha. E arrasto a fórmula. Beleza. Beleza. Ctrl C, Ctrl V.
Entrou na base aqui o x4? Entrou. Tá aqui a identidade, lá na linha da função objetiva que eu estou olhando, tá 0. Repararam que aconteceu uma coisa ali na função objetivo, gente? Agora, na hora que eu coloquei o x4 no lugar... Eu vou fazer assim, que daí sempre copia. Na hora que eu coloco a forma para baixo, sempre vai copiar. Então, olha só. Agora, quando eu coloco o x4 no lugar do x6, eu tenho uma seguinte solução. Vou fazer isso aqui de novo para vocês acostumarem. x4 vale 1,8. x1 vale 90. x8 vale 0,9. Se a gente olhar lá, x1 mais x2 maior ou igual a 90, por enquanto nós temos aqui o x4. O que significava o x4 mesmo? Era a quantidade de proteína que estaria sobrando. Eu estou comprando 90 quilos de milho e está sobrando 1,8 quilos de proteína. Porém, essa solução não é factível, não é verdadeira, porque ele satisfaz a proteína, mas não satisfaz a fibra, porque o x8 está com 0,9 quilos lá de alguma coisa que é artificial, que não existe, que não faz sentido. Olha o que aconteceu no W, de menos 9, foi para menos 0,9. Bom, mas eu posso melhorar aqui ainda? Posso. Alguém quer entrar na base. x2 quer entrar na base. Bom, se x2 quer entrar na base, eu vou colocar na base. Então, o mais negativo aqui é x2. x2 entra na base. Vou fazer o cálculo do bloqueio, que vai ser B I divididos por A e J. Muito bem. 45, 90, 22,5. Todo mundo pode ser, todos os A são maiores que 0. O menor deles é o 22,5. Legal, então esse cara aqui é o nosso elemento pivô. Se esse é o elemento pivô, é na terceira linha, na terceira restrição. Quem está na base na terceira restrição é o x8. Logo, x8 sai. Antes que alguém pergunte, professor, sempre que eu não tiver variável artificial, ela sempre vai sair assim de primeira? Não, não necessariamente. Pode ser que saia uma variável artificial, aí saia uma outra variável que estava na dia de folga, aí saia outra artificial. A única coisa que não vai acontecer, uma vez que a variável artificial saiu da base, ela não volta mais. A artificial não volta. A de folga, a variável de folga, no caso aqui x3, x4, x5, pode entrar na base, pode sair da base. A original pode entrar na base, sair da base, quantas vezes for necessário. Mas as artificiais, uma vez que saíram da base, elas não voltam mais. Isso a gente pode garantir, tá? Mas não necessariamente vão sair todas as artificiais de uma maneira sequencial. Aqui é coincidência porque é muito pequeno o exemplo, tá? Mas muito bem, se eu tenho quem entra, eu tenho quem sai, posso ir lá, trouxer e fazer o meu pivoteamento. Colar valores, não esqueçam. Venho aqui na coluna pivô, Ctrl+C, colo aqui como apoio, porque eu sei que é número. Vou olhar o elemento, é esse aqui, que está o elemento pivô. Muito bem, é a coluna antiga, divididos pelo elemento pivô. Fixo. Para que eu estou fazendo isso? Lembrando, porque eu tenho aqui na coluna pivô, transformar o elemento pivô em 1 e todo o resto da coluna em 0. Então, eu faço operações por linha, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo aqui a linha 2, aqui é 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3.
A linha 3 nova e a linha 3 antigo, menos o elemento, menos esse múltiplo vezes a linha pivô nova. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, a linha original anterior menos o múltiplo da coluna pivô referente àquela linha, fixa a coluna, vezes a linha pivô nova. O que eu faço com isso? Eu garanto que a matriz que eu estou construindo é uma matriz semelhante. E aí, como num passe de mágica, a gente zera a nossa função objetivo. Claro que 9,44, aquele E menos 15, é 0,00000000 e na 15ª casa, né, no 15º zero, eu vou ter o 944. Ou seja, isso aí é zero, tá? É um número muito pequeno. Então, aí é claro que está carregando um monte de erro numérico aí, é um número muito pequeno. 0,0000000, 15 zeros e 944, tá? Muito bem. Repare uma coisa que aconteceu. Na linha da função objetivo W, o W ficou zero, isso aqui é zero. Todo mundo zerou, com exceção a x6, x7, x8, que ficou 1. E eles estão fora da base. Quando acontece isso, significa que esse quadro aqui é o fim da primeira, melhor, fim da fase 1. Início da fase 2. O que a gente está falando que é início da fase 1, é fim da fase 1, início da fase 2? É o seguinte, nós utilizamos um artifício matemático aí, que é as variáveis artificiais, para que eu tenha as condições para aplicar o simplex. Mas toda a fase 1, eu estou com o meu problema ainda infactível. Por quê? Se eu tenho que colocar um valor de uma variável que é artificial, que não tem significado, é porque não tenho como conseguir solução. Porque só tem solução se eu colocar uma variável que não quer dizer nada. Tá? Então, aqui nesse exato momento, se eu não tivesse mais ninguém para colocar na base, se chegasse no ótimo e uma variável artificial permanecesse na base, significa que o problema é infactível. Olhando agora, obviamente, para a minha coluna do Z. Olhando para a minha coluna. Então, o fim da primeira fase significa acabei o artifício matemático, eu tenho uma base agora que é real, que tem um significado. Agora, olha só. Ctrl C. Vou ver. Eu tenho aqui que x2 entra no lugar de x8. O que é x1? A quantidade de milho que eu comprei, 67,5 quilos. A quantidade de farelo de arroz que eu comprei, 22,5. A soma dos dois vai dar 5 mais 5, 10 vai 1, 7, 9 mais 1, 10 vai 1, 6, 2, 8 mais 1, 9, 90 quilos. Bom, lembra a primeira restrição? Como que era? x1 mais x2 menos x3. x3 está fora da base, então o total que eu tenho aqui de quilos é 90 quilos. Perfeito, perfeito. Se você pegar aqui 67 vezes a porcentagem de proteína lá, que era, sei lá quanto que era, vamos olhar aqui, que era 9%, mais 5% de 22, vocês vão ver que vai sobrar 0,9 quilos de proteína, porque x4, que é a variável de folga relacionado à proteína, tá aqui, x4, tem um valor, tem um certo valor. Então,
o que significa fisicamente ou, né, economicamente falando, que o fim da primeira fase significa nós sairmos da região de infactibilidade, lembra lá do gráfico, quer dizer que nós estávamos fora daquela região viável, e o fim da primeira fase foi, nós chegamos dentro da região viável, é o início da segunda fase. E aí agora eu vou perguntar, agora eu posso fazer o seguinte, eu simplesmente jogo fora tanto a função objetivo fictícia, artificial, quanto as variáveis fictícias. Jogo fora, simplesmente jogo fora, porque acabou a fase 1. A fase 1 é a fase artificial. Então, o que a gente faz? Ctrl C. Venho aqui, colo valores, colar valores. Eu posso simplesmente jogar fora o W, excluir. Eu posso simplesmente jogar fora as variáveis artificiais. E agora eu não tenho mais um menos W, menos E. Eu só tenho menos E. Então aqui é Ctrl C, Ctrl V. O início da fase 2. Continuo tendo agora a minha função objetivo Z. Continuo tendo meu RHS. O meu simplex está preparado. E aí eu posso começar a fazer a pergunta. Tem alguém ainda que está negativo e quer entrar na base? Sim, ainda tem um cara aqui. Ou seja, continua agora a fase 2, normalmente, simplesmente jogando fora a função, o objetivo artificial, e jogando as variáveis artificiais também fora. Por quê? Porque todas as variáveis artificiais saíram da base. Porque a função objetivo artificial zerou. Sempre vai acontecer isso, professor? Sempre vai acontecer isso. Todas as variáveis artificiais saíram da base, o W zera. E aí é o momento do fim da primeira fase e início da segunda. Muito bem. Início da segunda, segue o simplex normal. X5 entra na base. É o mais negativo. X5 entra na base. Normal agora, gente. Bloqueio. Igual. Uia. Igual a esse divididos por esse. Muito bem. Esse aqui eu não posso, porque é negativo. Ficou entre esses dois, 2,7 e 0,9. Quem é o menor de todos? É o 0,9, que veio dessa divisão do 0,9 por 1. Então, esse cara aqui é o elemento pivô. Se esse aqui é o elemento pivô, quem está na base nessa posição 1, 0, 1? O X4, porque é na mesma posição do elemento pivô. Então, X4 sai. Venho aqui, faço meu pivoteamento. Decidi quem entra, quem sai, faço o pivoteamento. Colar valores. Muito bem, pego a coluna pivô, Ctrl C, coloco como apoio para fazer as contas no Excel. Muito bem, aqui já é 1, não preciso nem fazer essa conta, vou fazer as outras. Então, isso aqui vai ser a linha antiga, menos o termo da coluna pivô fixo na coluna, vezes a linha pivô fixa. Linha. Muito bem. Arrastei para cá. Arrastei para cá. Ctrl C. Ctrl V. Arrastei para cá. Muito bem. E aí, com uma iteração do meu simplex, nós chegamos na solução ótima. Vamos pegar aqui quem entrou na base, só para a gente lembrar. Tá aqui. Então, o X5 entrou no lugar do X4. O X5 entrou no lugar do X4.
Reparem que antes, aqui na hora que entrou na factibilidade, o X1 era 67,5 quilos e o X2 era 22,5 quilos. Fiz mais uma iteração, a minha função objetivo era 67,5. Como é menos Z, e o Z significa quanto de dinheiro que eu vou gastar, eu ia gastar R$ 67,5 nesse momento. Fiz mais uma iteração, menos Z é menos 54, obviamente que Z é igual a R$ 54. 45 quilos de um, 45 quilos de outro. Se você pegar 45 quilos, 45 quilos de um, 45 quilos de outro, e jogar aqui nessa função objetivo aqui, que é 0,9x1 mais 0,3x2, vai te dar 54. E aí chegamos na solução ótima. O que a gente faz? Bota um asterisco. Asterisco. Um asterisco. Solução ótima. Então, esse é o método das duas fases que serve para quando nós temos restrições do tipo maior ou igual. Quando eu tenho restrições do tipo maior ou igual, pelo menos por enquanto, tá? Nós temos que lançar mão das variáveis artificiais, criando uma função objetivo artificial, adequamos essa função objetivo artificial para gerar uma base, e a partir daí eu começo, aqui é o início da fase 1. Início da fase 1. Cuidado que o início da fase 1 não é aqui em cima. Porque aqui em cima, tudo isso aqui é a preparação da minha matriz para que eu possa fazer o simplex. Só vai existir fase 1 se eu consigo ter uma base factível para o negócio. Então aqui eu só estou, o que a gente fala é adequando a solução básica factível para que eu tenha a solução. Início da fase 1 acabou quando o W zerou e as variáveis artificiais saíram. Saiu todas? Saiu. É o início da fase 2. Continua fazendo o simplex. Continuei fazendo? Ótimo. Tá aí o menos... vou continuar fazendo até ninguém quiser entrar mais na base. E é isso que eu tenho. Solução final, 45 kg de milho, 45 kg de farelo de arroz. E vai me sobrar lá 0,9 kg de, agora, fibra. Porque X5 é o quanto que sobra de fibra no negócio, na minha mistura. E, obviamente, que eu estou fazendo 90 quilos, exatamente 90 quilos. Tá? Reparem que 45 mais 45 é 90. A minha primeira restrição era X1 mais X3, X1 mais X2 menos X3 igual a 90. X3 é zero, está fora da base. Tudo bem? Então é isso. Feito, gente. Deixa eu salvar isso daqui. Então essa é a nossa primeira parte de hoje. Deixa eu parar a gravação.